Determinantes do substantivo. O que é isso? Você já deve saber mais ou menos aí, porque a gente já deu uma pincelada. Esses rapazes aqui, esses integrantes da gramática, são de suma importância, são bastante importantes. Porque eles fazem exatamente o que está escrito. Eles determinam, de fato, o substantivo. Gente, vamos entender um pouquinho melhor. Quais são, o que são? Como assim, né? Vamos entender? Veja só, para você entender melhor, o que é um determinante substantivo? O que são, na verdade? O que eles são? Ó, determinantes são elementos que caracterizam, quantificam, determinam ou dão alguma informação sobre o substantivo. Então ele vai ser aquele acessório ali que vai dar uma informação a mais ao substantivo, de fato ali dentro da frase ou dentro de uma oração, de um texto. Para que você entenda melhor, nós vamos entender quais são, vamos conhecer quais são. Vamos embora? Vamos, com certeza vamos. Vamos começar com um determinante de suma importância, assim como os outros, mas que particularmente eu gosto bastante, que é o artigo. Sabe o que é um artigo? É aquele artigo que eu escrevo lá no final do curso, aquela coisa. Não, calma aí, vamos lá, vamos devagarzinho. O que o artigo faz? O artigo especifica o substantivo de duas formas. Professor, que forma é essa? De forma direta ou de forma indireta? Tá, então vai ser artigo direto e artigo indireto? Não. Isso aqui é o que o artigo faz. Ele vai especificar de uma forma mais direta, tratando diretamente, ou deixando uma forma mais avulsa, mais indireta. Calma aí que vocês vão entender melhor. Partindo disso, a gente vai para uma especificação desse artigo aqui. Como eu já falei, de uma forma direta ou indireta, mas a gente entra no outro aspecto, naquela questão, a qual é essa? Artigo definido ou artigos definidos. São aqueles que definem o substantivo. Então, um exemplo, dentro dessa frase, a porta estava aberta naquela noite. A porta, não é uma porta qualquer, mas é a porta. Então, eu estou especificando o meu substantivo, eu estou apontando diretamente para ele, para aquela porta, para aquilo que está sendo trabalhado aqui no caso dessa frase, ou que está sendo aberto aqui no caso, né? No caso da porta. Veja só, o taco foi de encontro à bola. No caso aqui na nossa frase, nós vamos apontar diretamente para o nosso substantivo. Qual substantivo? O taco. No caso, o meu substantivo taco foi apontado diretamente com o meu artigo definido, o. Certo? O taco. Professor, então o artigo definido ele sempre vai vir primeiro? Não. Nem sempre. Ele vai sempre vir no começo da frase? Não. Veja só. Logo, as aulas voltarão. No caso aqui, a gente já tem o plural do a, que no caso seria o artigo definido também de igual forma, só que tratando dessa questão plural. Essa questão plural, qual é, professor? Aulas. Não é só aula, aulas. E aqui, como eu tenho as, eu estou especificando as minhas aulas, certo? Logo, as aulas voltarão. Vamos para outro exemplo, que o artigo ainda está um pouquinho mais longe ainda do começo. Veja só. Judite pegou os controles. Ela está apontando diretamente para os controles. Então, é um artigo definido que está definindo os controles que foram pegos por Judite para jogar. Professor, então eu vou ter só artigo definido? Não, vamos para frente. Continuando, veja só. Artigos indefinidos é aqueles que não estão diretamente especificando ali, no caso, o meu substantivo. Ele determina, mas ele não vai especificar muito bem. Um exemplo. Um dia iremos nos encontrar. Qual dia? Que dia é esse? É uma quarta? Que dia? Não entendi. Então, um dia qualquer. Um dia. Estou apontando para o meu dia. Veja só. Uma certa manhã, uma certa tarde, saímos para caminhar. Que tarde aconteceu isso? Não sei, uma certa tarde aí. Não sei muito bem. Vamos lá. Da mesma forma que eu falei para vocês. Pode vir no começo, pode vir no meio. Veja só. Jurema convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Quem ela convidou? Uns amigos. Que amigos são esses? Eles são estrangeiros, mas não sei quais são, não sei quantos são e assim sucessivamente. Veja só, comprei umas camisas para o seu aniversário. Comprei umas. Poxa, professor, parece muito com número, mas será que é? Não. A gente não está especificando, gente. Não está bem definido, está indefinido, certo? No caso desse artigo aqui, ele acompanha a questão plural, mas ele não vai especificar muito bem, certo? Vamos para frente?
Veja só. A gente já vai para uma questão pronominal. Outro determinante extremamente importante. Veja só. No caso dos pronomes, o que é um pronome, professor? Não lembro muito bem. Vamos lembrar? É uma palavra que ela vai representar um substantivo, ou seja, ela vai estar ali no lugar de um substantivo, de um nome, sendo usado como um termo, adjetivo, etc. Podem ser encontradas das seguintes formas. Vamos para frente agora. Preste atenção como eu vou encontrar o meu pronome ali dentro de uma frase, fazendo o papel de um determinante do substantivo. Vamos lá? Veja só. Pronomes demonstrativos, o que ele faz? Ele mostra, ele demonstra alguma coisa para você. Vamos por exemplo. Então, este é o seu novo carro? Pergunta, né? Eu chego aqui, este é qual? Este, eu estou apresentando algo, alguma coisa ali naquele momento. Este, então este é o seu carro, estou apresentando, estou demonstrando, por isso demonstrativo. Simples, né? Tranquilo. Vamos só. Aquilo não tem nada de perfeito. Digamos que a pessoa faz uma burrada lá e você fica, aquilo não tem nada de perfeito. O quê? Aquilo. Você está apontando para alguma coisa, você está demonstrando o que é. Isso está um pouquinho mais longe, não está tão perto, mas não está tão longe assim, mas está um pouco perto. Veja só, isso não pode ter acontecido. Isso não pode ter acontecido. Tranquilo, isso não pode ter acontecido. Está apresentando da mesma forma, está demonstrando. Veja só, outro dia será melhor. Outro dia, outro. Eu estou demonstrando, eu estou mostrando. Nesse caso aqui, qual será melhor? Então eu tenho essa demonstração. Pronome demonstrativo também é um importante determinante substantivo, certo? Então, preste atenção neste rapazinho aqui que também é um determinante extremamente importante. Preste atenção então. Pronomes indefinidos. Professor, como eu posso entender isso? Calma aí. Vamos para o exemplo, depois eu vou te explicar. Em São Paulo, visitei o sítio de minha tia, o qual me deixou encantado. O que me deixou encantado? O que foi que me deixou encantado? O sítio. Perceberam que eu não tenho uma definição concreta para aquilo? Caso eu comece a minha frase daqui, olha só. O qual me deixou encantado. Se eu chego para você, o qual me deixou encantado, você fala, mas isso não está bem definido. Ele é indefinido. Ele geralmente é um pouquinho mais complicado, mas você vai perceber que o pronome indefinido, ele vai se voltar ao que já foi citado anteriormente. Veja só, eu estou tratando do que eu visitei. O que eu visitei? Eu visitei um sítio. E o que me deixou tão encantado foi o sítio. Então veja só, vou repetir a frase tirando o pronome indefinido e colocando o sítio. Veja só, em São Paulo visitei o sítio de minha tia. O sítio de minha tia me deixou encantado. Mas para recolher, enxugar isso tudo, a gente usa um pronome indefinido. No caso aqui, o qual. Professor, entendi. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Veja só. Então, veja só. A atriz que acabou de se apresentar é ótima. O pronome indefinido que, neste caso aqui ele está marcadinho para vocês. Quando ele vai ser pronome indefinido? Porque às vezes ele não vai ser. Algumas vezes ele não vai ser pronome indefinido. Quando ele vai ser, professor? Quando você puder substituí-lo, no caso, pelo a qual, pelo o qual. Um exemplo. O ator, o qual acabou de se apresentar, é ótimo. A atriz, a qual acabou de se apresentar, é ótima. Deu para substituir por o qual ou pela a qual, dependendo do substantivo aqui, o que você vai fazer? Você vai entender que ele é um pronome indefinido. Então veja só esse próximo exemplo aqui. Os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção. Tranquilo. Vejam só, o meu substantivo aqui, no caso, é um trabalhos, certo? No caso de trabalho, vocês viram ali que eu tenho outro determinante ali, o os, né? Que é um artigo definido. Veja só, os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção. Professor, então esse que também vai ser um pronome indefinido? Vai ser um pronome indefinido. Por quê? Porque eu vou poder substituí-lo por os quais, gente. Vocês perceberam? Veja só. Os trabalhos, os quais eu fiz, referem-se à corrupção. Eu já tenho uma referência totalmente ligada ao meu substantivo. Esse determinante é extremamente importante. Beleza? Continuando. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Eu posso substituir pelo qual também da mesma forma. Então, o que ele será um pronome indefinido quando eu puder substituí-lo pelo termo referente. O qual, a qual, os quais, as quais e assim sucessivamente. A gente vai ficar nesses aqui, nesses
pronomes indefinidos por enquanto, beleza? Olha só, vejam só o próximo agora. Ó, pronomes possessivos, eles demonstram posse, denotam posse. Veja só, a minha melhor amiga é ela, minha melhor amiga é ela. Veja só, a sua escolha foi muito boa, a minha, a sua, a nossa. Esses pronomes, eles são os possessivos, beleza? Vamos pra frente? Veja só. Pronomes interrogativos, vocês vão entender eles, na maioria das vezes, porque eles demonstram uma pergunta, mas nem sempre. Veja só, quem fez o almoço? Veja só que ele está ali marcado no meio, está marcado ali no começo, certo? Mas olha só, diga-me quem fez o almoço. Quem? No caso aqui ele está tratando disso, professor, está tratando de uma questão de... Ele é um interrogativo? Ele é um interrogativo. Veja só onde eles podem se colocar. Olha o outro exemplo. Qual das bonecas preferes? Não sei qual das bonecas preferes, certo? Veja só, eu tenho o qual ali e aqui eu estou usando o qual novamente e ele é um pronome interrogativo, vai continuar sendo? Vai continuar sendo pronome interrogativo. Continuando, quantos passageiros desembarcaram? Bacana, professor, ele está ali perguntando, fazendo a pergunta. Vai ser um pronome interrogativo? Vai ser um pronome interrogativo, veja só. Pergunte quantos passageiros desembarcaram. Isso também está demonstrando algo a respeito disso. E eles são determinantes extremamente importantes. Beleza? Vamos para frente? Veja só. Agora a gente vai para a questão do adjetivo e da locução. Professor, o que é um adjetivo? É aquele termo que vai caracterizar, que vai dar uma qualidade, que vai dar um demérito ali para o seu substantivo, para aquela palavra. Vai dar uma característica, certo? Vamos para frente? Veja só, no caso de quando eu usar um adjetivo e ele vai se repartir para virar duas palavras na maioria das vezes, ele vai se tornar uma locução adjetiva. É quando o adjetivo se transforma numa expressão. E essa expressão também pode virar somente um adjetivo. Em outras partes, não. Mas aqui no caso, ele pode. Eu coloquei os exemplos nos quais podem para vocês entenderem melhor. Veja só. Noite de chuva, noite chuvosa. Atitudes de anjo, atitudes angelicais. Pneu de trás, pneu traseiro. Menina do Brasil, menina brasileira. Então, geralmente, a locução adjetiva, ela vai poder representar um adjetivo. Claro que nem todas as locuções adjetivas possuem um adjetivo diretamente ligado. Beleza? Vamos para frente? Nas atividades para que vocês fixem melhor esse conteúdo, o que vocês vão fazer? Vocês lerão as páginas 104, 105 e 106. Leitura também é atividade, professor? É, se não a principal, digamos assim, certo? E as questões, vocês farão questões da página 107 à página 109, certo? Do livro didático de vocês, tá bom? Estudem, revisem o conteúdo, se precisar volta à aula, dá uma assistida com calma. Então vamos estudar, certinho? Determinantes do substantivo, extremamente importante, certão? Fazendo as atividades, estamos juntos, abraço.